Boa noite aos amigos do Casaca. Contar como é que eu me tornei, de fato, um vascaíno apaixonado. Eu nasci numa família que viveu muito o Vasco, né? Eu tenho vários primos, ou estão no grupo de golpista, ou estão fora do grupo de golpista, mas tem membros da minha família espalhados para tudo quanto é lado. Eu nasci vascaíno por isso, a família era vascaína. À medida que eu fui crescendo, o Vasco foi tomando mais força dentro de mim quando eu descubro a história do Vasco, né? E como eu sempre tive uma ligação muito ao longo da vida, Paulo Frias sabe disso, Pascoal sabe, sempre uma vida muito ligada ao processo político, de melhorar o mundo, e eu descubro que o Vasco é fantástico, a história do Vasco é motivo de profundo orgulho. Então, essa é a coisa que me bateu no Vasco. Quando eu, mais adiante, entro na Petrobras e lá fico 33 anos, eu me sinto mais vascaíno ainda. Por quê? Ao chegar lá num grupo de elite, ninguém era vascaíno. Os que não gostavam de futebol adoravam o Flamengo. Eu digo, tem algo legal comigo, eu sou vascaíno. E de todos aquele grupo ali da área que eu trabalhava, só descobri um que virou meu grande amigo, que é o nosso Pascoal Macariel, que era o único vascaíno naquele grupo da Petrobras. Essa é a minha história de vascaíno, né? Um vascaíno sempre com a preocupação de ver o Vasco atuando numa visão libertária, numa visão inclusiva do povo mais excluído. Por isso eu tenho orgulho de ser vascaíno. Estava comentando um pouquinho com Maganha, né? Eu sou neto de portugueses, apaixonado por Portugal, apaixonado pela minha família, pelos meus avós, e todos eram vascaínos, né? Ser Vasco era importantíssimo, nós só falávamos de Vasco. E pequeno, família humilde, nós morávamos ali em Vila Isabel, numa chácara, horticultura Manuel Monteiro, o terreno ainda está lá, lamentavelmente cortaram as árvores da chácara. A avô trabalhava na cervejaria Lusitânia, que ficava ali mesmo, e eu passava o final da tarde ouvindo a Rádio Mauá, porque Orlando Batista, o mais laureado locutor esportivo, né, ele praticamente falava muito de Vasco, né? Estava sempre em São Januário, cobrindo os jogos do Vasco. Isso fez com que, durante o correr do tempo, ficasse cada vez mais forte, né? E, por conta dessa relação toda, eu praticamente só vivi Vasco, só falei de Vasco. E fiquei o tempo todo muito ligado ao Vasco. Por esse motivo. Paixão familiar mesmo. Então, eu vou contar a minha parte. A minha história é um pouco mais longa. Até porque eu sou meio falastrão mesmo. Entendeu? Acontece o seguinte, eu já falei isso aqui uma vez, mas foi em outra circunstância. Eu morava na Praça 11, depois de ter morado na Rua São Luís Gonzaga, em São Cristóvão, ali, pertinho, perto da Rua Emancipação, aquela rua que dá na Praça Argentina, em São Januário, né? Muito bem, então eu morava na General Pedra, morava numa vila, e meu vizinho, quer dizer, vizinho dos meus pais, na verdade, eu fui para lá com 7 anos de idade. Era um português, o seu Gonçalves, que era garçom da Manon, aquela cafeteria, confeiteria, que tem ali na rua, no centro da cidade, esqueci, na Rua do Ouvidor. Na Rua do Ouvidor, não é Ouvidor, não, é Transversal Ouvidor, esqueci o nome. Que termina ou começa no Mercado das Flores e termina no Largo da Carioca. Muito bem, então o seu Gonçalves, ele não tinha filhos. Ele estava recém-casado também. Aí, eu já tinha 7 anos, e ele todo domingo pediu aos meus pais, vascaíno, português e tal, pediu aos meus pais para me levar ao Vasco todos os domingos, que tinha realmente um encontro de crianças, era um espetáculo. Vou lhe contar.
O Marcelo Paris disse que o seu avô também morava na General Pedra. Vai ver que é meu conhecido, vai ver que eu cortei muita pipa dele lá, hein, rapaz, que eu soltava pipa. Mas então, conclusão. E o seu Gonçalves me levou para o Vasco sempre. Todo domingo de manhã, entende? Religiosamente, 6h pouca da manhã, e minha mãe já me preparava e ele me levava para o Vasco. E aquilo realmente, cara, aquilo era um encantamento, né? Muitas crianças no departamento de infanto-juvenil, os professores me deu como se fosse hoje, era o professor, era o Dantas e o Juvenal. E tinha também um outro, que mais tarde se tornou repórter esportivo, infelizmente morreu recentemente, e diga-se de passagem, foi muito criativo, porque ele foi o primeiro repórter esportivo a ingressar no campo, assim, correndo para entrevistar os jogadores com aquele BTP. BTP era um aparelho grandão, tijolaço, o cara corria, entende, para entrevistar, tal. Então, que era o Luiz Fernando, que depois, quer dizer, ele era também professor de educação física do Vasco. Então, Colombo, alguém me disse ali Colombo, é isso mesmo, confeitaria Colombo. Então, conclusão. Aquilo era um encantamento para mim. Todo domingo para o Vasco. E a gente praticava todos os esportes ali. Né? E foi isso, foi indo, depois jogos infantis, né? Não só disputando, como também, quer dizer, ainda era pequeno no início, eu mais desfilava do que competia, né? 7 anos, 8 anos, não tinha condição de competir ainda. E foi assim, e foi essa a minha vascainidade. Foi isso que me... Em verdade, para complementar isso, a minha tia, Rita, já falecida, irmã do meu pai, ela era uma vascaína, eu acho que eu até costumo dizer isso, que eu acho que ela foi antecessora da torcida feminina do Vasco, antecessora mesmo a Dulce Rosalina. A minha tia me levava para o Maracanã, me levava para São Januário, ela tinha uma camisa branca e com escrito em vermelho e preto o nome dos jogadores, Ademir, Pujucam, Barbosa, Friaça, Maneca, era um espetáculo, entende? E lá íamos nós também, quer dizer, independente do Vasco, do Infanto do Vasco, era um departamento de Infanto Juvenil, né, de manhã, à tarde eu tinha um compromisso do jogo, que a minha tia passava na minha casa para me pegar para ir ao jogo. Então, foi isso. E daí eu fiquei esse vascaíno, completamente vascaíno, tomado de vascainidade. A minha história como vascaíno eu já até escrevi uma vez, né? Mais ou menos dizendo por que vascaíno, né? Eu sou da geração de 42, né? Meus 4 avós eram italianos, né? E eu nasci até muito perto do Simões, eu nasci entre o Estácio e o Catumbi. Era uma região que só tinha imigrantes, né? Meus avós, no caso, italianos, Simões portugueses, tinha muito espanhol, muito judeu, muita polonesas, né? Aquele reduto ali era barra pesadíssima, né? E era o que você encontrava. Era um grande medo que meu pai tinha de eu me marginalizar, das minhas irmãs se prostituírem, né? E realmente a barra era pesada ali. E eu ali morava numa casa eu acho que uns 7 quartos devia ter. Hoje seria chamado uma cabeça de porco, né? Ali moravam meus avós, meus pais, minhas irmãs, meus tios, meus primos. Era muita gente, quase 20 pessoas numa única casa, né? E só tinha uma tia que morava em São Januário. A única notícia que eu tinha de São Januário até então era da residência da minha madrinha, irmã da minha mãe, morava lá com o marido e 5 filhos, num barranco. Ela, depois, né, por causa da dificuldade do lugar, ela foi morar em São João de Meriti, o que ficou mais fácil para ela, porque era muito perigoso ali também. E meu pai não podia deixar de ser, né, filho de italiano, né, as cores da bandeira da Itália, ele tudo fez para que eu fosse Fluminense, só me levava aos jogos do Fluminense, só aos jogos do Fluminense.
Mas, como eu disse, eu sou da geração de 42, né? Simões é próximo de mim, a gente viveu muito essa época do Expresso da Vitória, né? E isso daí nos contagiou. Não tinha um amigo meu que não fosse vascaíno, né? Então, embora meu pai me levasse só aos jogos do Fluminense, né? Mas não tinha como reverter, né? Já estava selado a minha condição de vascaíno.